setor de siderurgia, que tem passado por algumas questões nesses últimos meses por conta de uma possível recessão global, e aí com isso a gente teria uma queda na demanda global por tanto aços longos, se a construção civil sofre, você diminui a demanda por vergalhões de aço, quanto por aços planos, o setor, por exemplo, de geladeiras, automóveis, entre outros bens de consumo, da linha branca, acabam também por diminuir a demanda por eles quando a gente passa por uma crise, quando a gente passa por aumento da inflação, e as companhias do setor têm sofrido muito desde meados do ano passado, né? Desde maio do ano passado, mesmo tendo apresentado os resultados recorde no ano passado. E por que disso? Basicamente porque o mercado entende que o futuro dessas empresas é muito mais incerto. E aí como é que você consegue ver isso, João? Vou até comparar aqui com a Gerdau. Quando a gente olha o PL dessas empresas hoje, a gente vê que o PL da Uzi Minas está em 1,5 vezes, né? O que isso significa? Em 1,5 anos, em 1 ano e meio, a companhia, o lucro dela seria suficiente para pagar o seu preço. Se ela distribuir 100% do lucro, em 1 ano e meio você teria o seu dinheiro de volta totalmente. E da Gerdau, a gente nem combinamos, mas qual que é o meu mas aí? O que você acha? O seu mas é que eu acho que os lucros vão cair no futuro. E esse 1,5 vezes vai se tornar muito mais. Isso. Esse é o maior erro que as pessoas fazem, pessoal. Eu acho que é um dos principais erros que eu vejo o investidor pessoa física cometer. Ele olha ali, ó, nossa, o Uzi Minas está 1,5 vezes lucro, o Gerdau 2,5 vezes lucro. O dividendo foi de 13% aqui na Gerdau, 11% na Uzi Minas, são múltiplos muito baixos. Mas isso é passado. Os preços de aço já estão caindo no mercado internacional, os volumes comercializados também, e isso vai se transformar em resultados menores olhando para frente. Vamos olhar para frente, João? Vamos botar as estimativas que quem é assinante aqui do Plano Forecast consegue ter uma visibilidade melhor? Fecha aí, por favor. Você vê que já no segundo semestre do ano, provavelmente vai ser pior do que o segundo semestre de 2021, o que faz com que os indicadores já comecem a aumentar ainda este ano, tá? Na hora que os resultados desse ano forem divulgados na sua plenitude, os lucros vão ser menores, né? E já para 2023, a gente vê uma expansão do múltiplo, isso significa que os lucros são menores, e também do dividend yield em queda, né? Olha ali, ó, o dividend yield de Uzi Minas é 12% para esse ano, é 8% para o ano que vem, o que é bom ainda, não é ruim, mas é bem menos do que os 11 atuais que a gente está vendo ali, né? E para 2024, menos de 6%. Então, eu acredito que esse é o principal erro que os investidores cometem. Eles olham a fotografia acreditando que muitas vezes vai se repetir e provavelmente, e eu acho que nessa os analistas estão certos, não vai se repetir mesmo, porque o ano de 2021 foi maravilhoso e dificilmente foi, acho que o melhor ano da siderurgia, pelo menos aí dos últimos 10 anos. Isso tende a não se repetir, sobretudo se a gente enfrentar um cenário global de economia mais desafiador, que é o que os analistas já estão botando no preço. Isso não significa que as ações estão caras, tá? Mas elas não estão tão baratas quanto elas estão se a gente pegar os múltiplos dos últimos 12 meses. E esse é um cuidado que o cara que tem status invest consegue acessar bem tranquilamente, né? Você não fica na dúvida, pô, será que tem algum problema no lucro? Está muito barato? Realmente está muito barato? A gente não sabe, tem que fazer uma análise aprofundada. A gente tem um norte aqui utilizando a questão de preço-alvo, qual que é a avaliação dos analistas, mas sem isso, você só se nortear por dividend yield ou por um preço-lucro muito baixo, eu acho que é uma análise muito falha e grande parte dos erros vem de análises assim, muito superficiais, que você olha um indicador, ele está muito bom, vou comprar porque ele está muito barato. Que na realidade, muitas vezes, esse múltiplo muito baixo se justifica por uma queda nos lucros futuros. E aí a expansão desse múltiplo, como a gente está vendo aqui, né? Mas eu acho que a gente não pode tirar o mérito também dessas empresas na questão do endividamento. Elas estão com uma estrutura muito saudável. Né? Se a gente for ver a Uzi Minas, olha quanto era ali, bota o gráfico de dívida líquida sobre patrimônio líquido e tal. As empresas, de fato, fizeram, acho que a lição de casa. Em 2015, essas empresas tinham dificuldades financeiras, né? Passavam por um processo de endividamento muito alto.
né? E eu acho que elas aproveitaram esse boom aí que teve das commodities 2020, 2021. Olha aí o nível de Gerdau, de Usiminas, eram endividamentos muito altos, né? E que hoje são empresas muito saudáveis, ainda que o mundo passe por uma recessão e o resultado das empresas siderúrgicas seja pior do que foi nos últimos 12 meses, as empresas não vão passar por dificuldades financeiras como passaram no passado, porque elas aproveitaram esse momento de commodities em alta para fazer a lição de casa, reduzir endividamento e enfrentar um próximo momento desafiador com um balanço muito mais sólido do que em crises anteriores. Eu acho que esse é o principal ponto de alguém que quer focar em um setor cíclico. Eu quero comprar alguma empresa desse setor, por exemplo, né? O que eu tenho que cuidar? Quando o momento for muito bom, essas empresas elas vão gerar muito resultado. Quando o momento não for tão bom, elas devem sofrer muito. Para elas conseguirem aguentar isso, o barco delas tem que estar muito sólido, porque senão vai vir a primeira tempestade e o barco vai afundar. Ela vai falir, você vai perder todo o seu investimento. Então, busque empresas sólidas. Para mim, esse é o norte número 1. Vocês têm que buscar empresas com um custo muito mais baixo do que a média do setor, seja para qualquer commodity isso, tá? Principalmente no quartil inferior de custos. E a segunda questão que eu busco muito é empresas que possuam uma solidez financeira que vão permitir ela aguentar um momento ruim. Passando pelo momento ruim, deve voltar a economia, a demanda, etc. E com isso ela vai surfar um momento bom. Mas para ela surfar um momento bom, ela tem que sobreviver ao ruim. Então, eu gosto de olhar isso nas empresas também. Estrutura financeira e a questão de custo, né? Ligado a custo da produção de commodity para empresas de commodity ou para produção de aço, como é o caso da siderurgia. Bom, acho que era isso que eu queria trazer, Thiago, sobre siderurgia. Não sei se você teria mais algum ponto. Não, eu teria talvez adicionando a CSN aí no meio. A CSN ela tem um problema de ser adicionada aí, porque ela tem várias unidades dentro dela. Então ela não é um player puro de siderurgia, apesar da siderúrgica ser um dos principais, uma das principais unidades de negócio. Ela tem também, controla a CSN mineração, então ela não é tão pura quanto as outras, assim, ela tem outras unidades, mas talvez ter adicionado a CSN, que, cara, eu acho que é a mesma coisa, assim, olha ali os múltiplos, deve aumentar nos próximos anos, o dividendo deve cair nos próximos anos. Ela tinha um problema de endividamento muito grande, né, também. Se a gente for ver, olha ali, ó, deixa só a CSN, dívida líquida patrimônio, dívida líquida EBITDA. Olha ali, ó, em 2019 era 4 vezes, quase 5 vezes. Era uma empresa muito alavancada e que fez a lição de casa. Olha ali, a dívida líquida patrimônio dela lá também em 2017 era 3 vezes o patrimônio e hoje é uma empresa muito saudável. Acho que as 3 empresas, elas fizeram a lição de casa nos últimos anos e vão passar por qualquer situação com certa tranquilidade, porque tem um balanço muito sólido.